Fé, arrependimento e confissão. O estudo de hoje apresenta 3 assuntos de vital importância para o crescimento e amadurecimento cristão: fé, arrependimento e confissão. Em toda a Bíblia, encontramos homens e mulheres de grande fé. O Novo Testamento fala mais sobre fé do que sobre qualquer outra virtude, com 483 referências sobre fé. Foi o próprio Cristo que apontou a fé como única esperança para os aleijados, cegos e quebrantados. Homem algum pode criar fé. O Espírito que opera na mente humana e a ilumina produz fé em Deus. A fé é um dom que Deus dá a todos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Quando nos convertemos, mediante o estudo da Bíblia, desenvolvemos a confiança em Deus. A fé é importante, pois ela agrada a Deus e nos justifica. Paulo afirma em Romanos capítulo 5, verso 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé nos ajuda a vencer neste mundo de dificuldades e o resultado de exercer a fé será a nossa salvação. Romanos capítulo 10, verso 17, afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais lemos, ouvimos e falamos sobre sua palavra, mais grandiosa será a nossa fé. Lucas registra as palavras de Jesus: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O apóstolo Pedro exortou seus ouvintes: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O verdadeiro arrependimento implica em tristeza por nossos pecados e afastamento deles, conforme o significado da palavra grega metanoia. O arrependimento envolve uma mudança básica da mente, da compreensão e da atitude para com Deus, conosco e com o nosso semelhante. O verdadeiro arrependimento, portanto, leva à verdadeira conversão, ao abandono da velha vida de pecado e à busca de nova maneira de viver com Cristo. Achegando-nos a Cristo, em sincero arrependimento, somos movidos pelo Espírito Santo a reconhecer e confessar nossos pecados e culpa. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos procurando justificativas para nossa obstinação e negando nossos pecados. O sábio Salomão declara: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. Quando vamos a Deus e contemplamos os seus atributos, a sua bondade nos leva ao arrependimento. Ao confessarmos os nossos pecados e estendermos as mãos para aceitar a Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor, somos confrontados com uma das promessas mais tranquilizadoras da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para remover nossas transgressões. Davi, após cometer um pecado, orou assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, verso 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 5. Hoje, o Senhor Deus nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Buscai ao Senhor, pois ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Os anjos cantam e festejam a confissão de um pecador. Lucas capítulo 15, verso 10 diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continue ouvindo a voz de Deus. Assim, poderemos experimentar o arrependimento, a confissão e desenvolvermos a cada dia uma fé que agrada a Deus.